alegria de estarmos aqui refletindo, né, nessa conferência muito especial a respeito daquilo que envolve a compreensão da igreja primitiva, né, e a igreja do futuro. Nós sabemos que a fé tem enfrentado desafios historicamente, né, e esses desafios eles são muito pertinentes à compreensão da nossa realidade. Eu quero agradecer de coração, muita alegria, né, o convite do pastor Richard Cias, e a gente está aqui junto em sintonia, e parabenizar, né, a igreja aí por mais um ano, né, agora completando 99 anos, né, um momento muito especial. Que Deus abençoe e que a igreja possa refletir, né, e aprender com a palavra de Deus para poder caminhar vitoriosamente, servindo a Deus e proclamando o evangelho de Cristo Jesus. Então, vamos pensar, né? Vamos tentar estudar um pouquinho aqui sobre a realidade da igreja primitiva. E por que isso, né? Porque essa igreja primitiva vai revelar para a gente também como é que a gente deve pensar sobre a igreja do futuro, né? E talvez haja muita coisa aí, vamos dizer, peculiar, né, em relação à igreja primitiva. A gente pode se lembrar aí, né, como a fé cristã se inicia de uma maneira muito simples, até assim, muito curioso, né, os estudiosos aí ficam até tentando dar explicações totalmente humanas, né, para aquilo que acontece, mas assim, olhando do ponto de vista da perspectiva assim social e religiosa, né, Jesus é um rabino, né, independente que está na parte norte de Israel. Ele está ali, a sua sede de atuação é a pequena cidadezinha, quer dizer, um vilarejo de nada, né, chamado Cafarnaum, uma vila de pescadores, na parte noroeste do lago de Tiberíades, né, do chamado Mar da Galileia. E Jesus, então, diferente do que acontece com outros rabinos da época, ele não tem, assim, digamos, um certificado, né, oficial de algum outro rabino com quem ele estudou. Ele aparece como alguém assim meio fora da curva, e por isso todo mundo fica meio assim, prestando atenção, né, quem é esse homem, o que que ele está fazendo, né, como ele tinha sido criado em Nazaré, que é uma cidadezinha também muito pequena, talvez até com menos de 1.000 pessoas morando, né, que era uma cidade que, digamos assim, era uma espécie de periferia de uma cidade maior chamada Séforis, né. E Jesus então começa ali o seu ministério, como a gente sabe, né, aos 30 anos, e ele é seguido de discípulos que não são, assim, pessoas de quem a gente pode esperar muita coisa. Os discípulos são pescadores ali, são gente meio rude, meio simples, né? E além disso, Jesus vai estar no lugar, assim, digamos, menos central possível, de pouquíssima importância, né? E de nenhuma importância religiosa. E aí, então, ele sai anunciando o reino de Deus. A maior parte do seu trabalho de pregação e de abençoando, né, as pessoas à sua volta com seus milagres, suas palavras, acontecem na região da Galileia e em torno da área da parte norte de Israel, né? E Jesus vai aparecer também, né, a gente sabe, né? Ele nasce lá em Belém da Judéia, ele vai com frequência a Jerusalém. Nós temos 3 anos de ministério de Jesus apenas, mas ele está presente aí em Jerusalém, principalmente nas festas principais, né? A gente vai ver esse foco muito claro quando Jesus está lá na época da Páscoa, Jesus está na época dos tabernáculos. Nós vamos ver, por exemplo, agora estamos em dezembro, né? Dezembro é a famosa festa de Hanukkah, que está acontecendo, inclusive, nesse momento, no contexto judaico. Jesus está em Jerusalém, em Hanukkah, festa da dedicação do templo, que aparece lá mencionado em João capítulo 10, verso 22, né? E aí esse movimento tão, digamos assim, limitado, né? Jesus acaba sendo, como a gente sabe, preso, condenado e morto pela autoridade romana,
né, com o apoio de muitos religiosos que se opunham a ele, e aí esse movimento de Jesus fica circunscrito, na verdade, é interessante isso, a gente não percebe à primeira vista, fica circunscrito à área ali de Jerusalém, onde os discípulos estão, né, e talvez um pouco na Judéia, claro, tem gente lá na Galileia que está impressionado pelo trabalho do mestre, mas só depois, né, que a gente vai ver a perseguição que acontece com a morte de Estevão, conforme o relato de Atos 7, é que a fé cristã vai se deslocar. E ela vai, né, atingir os samaritanos, né, que foi um grande desafio, né? É interessante que Jesus já tinha dado a ordem que eles tinham que ir pregar a todas as nações, mas isso não desceu muito bem, não foi muito bem digerido pelos discípulos, ninguém tomou, né, essa direção, apesar de que eles estavam falando corajosamente em nome de Jesus, tinham sido testemunhas da ressurreição, tinham recebido o Espírito Santo, estava tudo devidamente encaminhado, mas esse impulso de crescimento da fé não tinha acontecido ainda. Só mediante a perseguição é que Samaria vai ser evangelizada, e só em Atos 10 é que nós temos o primeiro gentil, e apesar de ser gentil, ele é um temente a Deus, né, alguém que conhece o Deus de Israel e que entende o que está envolvido nas escrituras hebraicas, né, esse gentil militar, né, Cornélio, se converte a Cristo Jesus e a partir daí, então, o evangelho começa a atravessar a fronteira para o ambiente gentílico, né? E aí a gente vai ver, né, a famosa cidade de Antioquia, que vai aparecer em Atos 12, né, e que é destacada ali depois da conversão a Cristo do famoso apóstolo Paulo, que, aliás, é bom corrigir aqui, né, nunca existiu o Saulo que virou Paulo, né? Saulo e Paulo sempre foram Saulo e Paulo. Saulo é o nome judaico dele, é o nome Shaul, que é o mesmo nome do rei Saul, e que, falando de forma grega ou latina, fica Saulo, né? Então, esse é o nome hebraico dele, né? Falando bem. E o nome gentílico, o nome grego, né? Latino, é Paulo, né? Então, ele tem a dupla cidadania, ele é judeu e também ele é cidadão romano, então ele se dirige, né, aos gentios como Paulo, mas ele sempre foi Saulo, porque ele nunca deixou de ser judeu, seguidor do Messias Jesus, ainda que o seu ministério se dirigisse aos gentios, e os quais não precisavam se tornar judeus para reconhecer e receber o Messias de Israel. Então, o que é interessante, Antioquia, que é Antioquia da Síria, né, vai ser a base dessa igreja primitiva, de onde vai começar esse movimento missionário que nós vemos lá em Atos, capítulo 13, que nos mostra o caminho e a direção que essa igreja primitiva vai tomar na direção da missão, né? Porque a proposta do evangelho é que a igreja estivesse focada na missão. E esse enfoque na missão é extremamente central e fundamental, né? A igreja, ela é o que a gente pode dizer assim, missional na sua raiz, né? Deus é um Deus que se desloca em missão na direção da comunicação, né, com os seres humanos, na direção da própria criação e especialmente na encarnação para trazer a salvação. E aí a gente vai ver, né, como esse evangelho do reino teria que ser pregado a todas as nações antes de chegar ao fim, Mateus 24, 14. Nós conhecemos Mateus 28, 19 e 20, né, que eles deveriam pregar, né, anunciar a todo mundo, né, eles deviam fazer discípulos de todas as nações, né, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, e Cristo Jesus promete estar com eles até o fim, até o desfecho dos tempos, a consumação dos séculos, né? E isso também é reforçado, né, em Marcos 16, 15, quando o evangelho deve ser pregado a toda criatura. Então, isso é o âmago, é o foco, né? E essa igreja
primitiva, né, querendo ou não querendo, mediante a ação poderosa do Espírito Santo, ou às vezes da perseguição e das condições, ela vai prosseguir com força nesse ambiente. Então, vamos dar uma olhada, né? A gente tem algumas coisas assim que devem e podem ser compartilhadas para entender bem esse cenário, né, que nós temos na igreja primitiva. E eu queria que nós pudéssemos aqui dar uma olhada em algumas coisas fundamentais que mostram para a gente, né, essa realidade que tem a ver com o ministério do apóstolo Paulo a partir dessa primeira viagem missionária. Vale a pena a gente observar, né, que essas viagens acontecem num contexto, né, de apenas 12 anos, né, tudo que vai acontecer nesse período das viagens missionárias do apóstolo Paulo, e elas começam aí, digamos, no ano 46, né, e nesse contexto elas vão representar uma expansão do evangelho que, curiosamente, acontece sempre na direção do Ocidente, né? Sempre, você pode reparar, né, que na igreja primitiva você tem, né, apenas a igreja crescendo na direção ocidental, né? Esse fato ele é curioso, né? E por que que isso acontece dessa maneira? Por que que a igreja não se desenvolve na direção do Oriente, né? Por quê? Porque o Império Romano terminava um pouco depois da terra de Israel. Lá nós tínhamos o período, o chamado o Império Parto, o Império Persa. E esse Império Persa os chamados partos, eles estavam num conflito com Roma, né? Havia uma disputa, então o cidadão romano para entrar lá, viajar, era um desafio muito grande. Agora do lado de cá não. A coisa é diferente. Você vai na direção, né? Quando Paulo fala que ele vai querer chegar aos confins da terra, isso envolvia chegar ao centro, né, do controle do império, que é Roma. Daí você vê, né, a primeira viagem missionária, como é que o evangelho se espalha pelo Império Romano, quando ele sai ali de Antioquia, você está vendo, né, que é uma igreja já com uma presença gentílica significativa, e Paulo então vai chegar a Chipre, né, vai chegar a Listra, Icônio e Derbe, na região ali perto da Panfilha, né, quando ele passa ali, passa em Perge também, e ali nós temos essa região onde se falava aquele dialeto licaônico, né, quando o evangelho chega pela primeira vez aos gentios que não tem nenhuma relação com o judaísmo, né. Aí dá para a gente ver algumas coisas, né, a cidade de Salamina, em Chipre, ruínas que podem ser vistas até hoje, e aí temos a lista de cidades, né, por onde o apóstolo Paulo passa nessa primeira viagem missionária que a gente pode observar. E aí a gente vai numa sequência, vem a primeira viagem, ela vai do ano 46 até o ano 48. Aí a segunda vai acontecer a partir do ano 49. Então veja, e Paulo vai de novo sair de Antioquia, né? Porque terminou a primeira viagem, eles vão aí ter uma reunião importante, que vai ser o Concílio de Jerusalém, que vai tratar de como é que esses gentios devem ser colocados, inseridos nessa comunidade que é praticamente só judaica, né? Com alguns gentios prosélitos e incluídos. Agora, como é que a gente faz, né? E eles tomam a decisão de inclusão desses gentios, e aí o que, que a gente descobre é que eles saem de Antioquia, né, para a segunda viagem que vai aí demorar do ano 49 até o ano 52, né? O centro da atuação dessa viagem é a cidade de Corinto, onde Paulo vai ficar um ano e meio, né? E aí temos uma grande expansão, ele passa rapidamente, o foco desse evangelho é atingir a região da Macedônia e da Caia, né? A gente sabe muito bem, ele vai chegar a Filipos, lá em Atos 16,
onde temos um foco importante, né, da presença de Paulo pela primeira vez nas terras assim ditas, digamos, europeias, né, e Filipos, Tessalônica e Atenas têm destaque, mas Corinto é o destaque maior, e Paulo então depois volta, né, e aí a gente vê como é possível isso. Olha que coisa impressionante, as famosas estradas do Império Romano. Isso só é possível porque, e muito importante ver isso, as condições culturais e políticas da época mostram por que e como que esse cristianismo primitivo se espalhou e por que que isso fez tanto sentido, né? Era um período de paz, né? Um período de prosperidade, um período de um domínio único de uma grande potência que tinha construído um sistema de transporte extraordinário, estradas famosas por onde Paulo viajou diretamente, né? E no momento em que tanto pagãos como judeus procuravam respostas fundamentais a respeito do sentido da vida. Então, o cristianismo chega assim, né, primitivo, com uma palavra forte, com gente realmente atingida e mudada por Deus, com condições assim de expansão extremamente significativas, né? Isso no ambiente romano, né? E a gente pode ver a época principal dessa grande expansão, né? Jesus tem a sua história marcada pelo o fato dos imperadores César Augusto e o Tibério, né? E o apóstolo Paulo, o foco vai ser principalmente na época do imperador Cláudio e depois também na época do imperador Nero, né, para a gente ver e situar isso dentro da realidade romana, né? Bom, aqui tem uns detalhes sobre o caminho das viagens que eu não quero entrar, mas pelo menos a gente vê, é muito interessante como a gente pode hoje, né, com os estudos detalhados, saber exatamente quando é que tudo aconteceu, né? Essa segunda viagem, ela começa na primavera do ano 49, né? Então, quer dizer, logo depois do Concílio de Jerusalém, lá por março e abril, né, é que eles vão fazer a viagem para chegar, né? Essa viagem que acontece aí com Paulo e Silas, né? E que vai chegar, como eu mencionei, Filipos e depois Corinto, onde Paulo fica um ano e meio. E nesse período acontece o famoso Concílio de Jerusalém, né, que decide, né, a presença aí dos gentios na comunidade da fé, né, e eles tomam aquelas decisões, né, que é rejeitar a idolatria, coisas sacrificadas aí, proibição de comer sangue, animais estrangulados e imoralidade, decisões que muito seguramente estão mais ligadas a aspectos cerimoniais e que permitiam aí o relacionamento entre judeus e gentios, né? Quando se fala de idolatria e coisa sacrificada a ídolos, tem a ver com aquela questão de comer carne que vem, né, vendida no mercado, como a gente vê em 1 Coríntios, a questão de comer sangue, animais estrangulados, e a imoralidade no texto talvez tenha a ver com o fato do costume que os romanos tinham de casar com um parente próximo, que é proibido pela lei, né? Então, essas decisões foram tomadas para estabelecer essa relação adequada, né? Nós vamos ver uma coisa curiosa, né, que Paulo e Barnabé vão se separar nessa segunda viagem, por isso Barnabé vai com João Marcos para Chipre, né, e aí a viagem, quer dizer, a igreja primitiva tem dificuldades relacionais como qualquer igreja até hoje, né, e aí eles vão para a segunda viagem, com Silas, como a gente conhece bem, né, e aqui você tem um desdobramento, assim, mais ou menos aí qual é o caminho tomado, né? Para a gente poder ver, o foco principal aí é mostrar como as decisões devem ser comunicadas, né? E eles, então, em vez de ir, né, para a região de Éfeso, Paulo vai ser levado a evitar o caminho da Ásia Menor nesse momento e vai para a localidade que vai ser chamada Neápolis, onde você vê uma foto atual do lugar, né? E que hoje é chamado de Kavala, né? E ele então vai e chega lá, tá vendo? É interessante isso, no verão do ano 49. Então, aliás, é um lugar muito bonito para chegar lá no verão. E Paulo então vai nessa época e ele
o espírito não permite que eles venham para outras regiões, né? Também não vai para a região lá da Bitínia, e vai prosseguir, vai chegar a Neápolis e continua até o foco principal, como a gente viu em Filipos. Em Filipos você pode ver aqui a foto do lugar que a tradição consagrou como o lugar mais provável da prisão de Paulo, ainda que não seja uma evidência arqueológica. Essa prisão está lá, vamos dizer, preservada para marcar esse momento. E você vê as ruínas de Filipos, né? Lugar também extraordinário assim para a gente. Lá acontece o batismo de Lídia, aí tem o rio Zigactes, né, onde isso aparece, e que é uma referência interessante. Aí nós temos a história de Atos 16, e olha que coisa aí para a gente ver, as estradas que Paulo conhecia, por onde ele viajou, a famosa Via Ignácia, elas estão muito bem preservadas, dá para a gente ver hoje, essa é a parte da estrada que estava ali na região, que está na região de Filipos, né, que pode ser observada no caminho de Paulo até chegar, né, a Tessalônica, como a gente bem pode ver, na área preservada, ruínas romanas de Tessalônica podem ser vistas até hoje, né, e aí, no fim de 49 até a primavera do ano 50, Paulo vai enfrentar essas dificuldades, né, que a gente pode observar, né? Ele queria ir para Roma, mas não pode, porque ele fica sabendo que os judeus foram expulsos de Roma por causa de uma agitação, né, em função de um tal de Crestos, e ele então, né, ali de Tessalônica, vai pegar outro caminho, né? Olha lá, a Via Ignácia, ela tinha 1.120 quilômetros de comprimento, né? E 6 metros de largura, uma estrada extraordinária, né? E muito, realmente especial, que a gente pode ver lá, né? Ele vai então para Bereia, né? Chegando aí na primavera do ano 50, e lá nós vamos ter os famosos bereanos, muito, né, interessados em ouvir a palavra com atenção, e como nós mencionamos, aí ele não pode ir para Roma, então ele é obrigado a ir para o sul, porque o objetivo era, como ele escreve aos romanos, de visitá-los, mas não tem condições. E aí que ele vai chegar em Atenas, né? E aí, em Atenas, nós vemos o ministério é meio rápido, né? Ele vai falar do Deus desconhecido, vai lá pregar no Areópago, vai estar na famosa cidade da cultura, da arquitetura, dos filósofos, mas tem pouco resultado para o evangelho, né? Aí o famoso Areópago de Atenas pode ser visto e visitado até hoje. E lá, então, ele anuncia, né, o Deus criador, o Deus da história, fala do evangelho de maneira contextualizada, e aí sim ele vai chegar na cidade que tem foco principal, que é Corinto. E é interessante que em Corinto, Deus diz que tem muita gente nessa cidade, né? E ele então começa pregando na sinagoga, depois vai falar para os pagãos, e a cidade, digamos, mais pagã, mais terrível, que na época tinha um istmo, que hoje se tornou um canal, ali é o lugar onde o evangelho vai, na segunda viagem, crescer com muita força, né? Você pode ver Corinto é uma cidade grande, expressiva, turística, uma cidade de muito comércio, um lugar assim, né, extraordinário, e viver conforme um coríntio, né, era viver em prostituição e embriaguez. Se calcula que o templo de Afrodite na cidade tinha mais ou menos 1.000 prostitutas e prostitutos cultuais, né? Foi achado uma inscrição falando de Gálio, né, que está no Museu de Delfos, na Grécia, e por causa dessa inscrição, Gálio era procônsul da Acaia, e ele que encontra Paulo lá em Corinto. A gente hoje pode datar as viagens com muita precisão por causa da datação romana do único ano em que Gálio foi procônsul na Acaia. Então, isso está muito claro. Ali pertinho está o porto de Cencreia, onde vivia Febe, a famosa Febe de Romanos 16, né? E aí, então, é pertinho de Corinto, é o porto onde Paulo vai pegar navio para sair da região. E eles encontraram a inscrição de Erasto na cidade, né?
uma descrição interessantíssima que Erasto é citado no Novo Testamento, né, aparece em Atos 18 também, lá em Romanos, e isso aí, olha as ruínas de Corinto, que coisa interessante, o sinal claro de que havia a sinagoga onde Paulo entra e prega, né, que foi encontrado, e aí é exposto no museu lá. E aí, então, nós temos o desfecho dessa segunda viagem missionária, mostrando de maneira impressionante, com tantas limitações, o crescimento e a expansão do evangelho nessa segunda viagem, né? E aí, Paulo vai passar, e a gente vai ver, né, que ele vai passar no retorno na cidade de Éfeso, né? Quando ele sai no final da segunda viagem missionária, aqui uma vista de Éfeso com a biblioteca de Celso à noite, e aí, de Éfeso, ele volta para a terra de Israel, terminando a segunda viagem, com tantas cidades, né? E aí ele vai para a terceira viagem. E essa terceira é interessante, que é entre anos 52 e 57. E aí nós temos um outro centro, né? Se na primeira viagem o foco foi muito voltado para Listra, Icônio e Derbe, na segunda para Corinto, a terceira vai ser Éfeso. E o que, que vai acontecer, né? Ali em Éfeso, Paulo vai começar pregando como ele sempre começava, mas ele vai focar em pregar na escola de Tirano, onde ele vai evangelizar, diz o texto, gente de todo mundo, né? E ali ele vai ficar cerca de 3 anos em Éfeso. E por causa disso, né, Paulo vai, então, ter um ministério fortíssimo numa cidade tão significativa, né? E ele vai terminar ali o seu ministério, vai terminar essa terceira viagem, vai para a terra de Israel, vai ser preso em Israel do ano 57 a 59 em Cesareia Marítima, e depois nós temos aí uma possível, né, viagem posterior, né? Quando ele sai de Cesareia, ele vai ser preso em Roma, ele vai ficar preso do ano 60 até o 62, mas depois é possível, segundo vários textos, que Paulo tenha feito uma quarta viagem, talvez ele tivesse ido à Espanha, e há uma sugestão, né, de uma outra viagem antes da sua morte, e nessas viagens daria para encaixar, por exemplo, o que nós vemos nas cartas pastorais que são posteriores, né? E aí nós vamos ver, olha lá a ênfase na terceira viagem, falando de Éfeso, verso 23, tá vendo? Partiu dali, viajou por toda a região da Galácia. 19:1, ele chegou a Éfeso. E aí, quando ele está voltando, no capítulo 20, verso 31, ele está falando com a liderança da igreja de Éfeso, né? Éfeso é uma cidade gigante, um teatro para 25 mil pessoas, população que ultrapassava 250 mil pessoas, gente aristocrata de importância, a cidade é extraordinária. Dá uma olhada no teatro, o teatro impressionante, esse teatro tem 66 degraus, lá embaixo, se você jogar uma moeda, você escuta do último. É um negócio realmente incrível, né? E isso mostra a grandiosidade, a centralidade da cidade, que tinha o culto de Diana, ou de Ártemis, né? A deusa, né? O templo tinha 127 colunas com 20 metros de altura, uma coisa de louco. E de lá, desse ministério significativo, Paulo, então, vai sair para terminar esse período de 12 anos de viagem para ir para Jerusalém, antes do dia do Pentecostes, e lá ele vai levar vai estar acompanhado do Trófimo, acusado de levar o Trófimo para o templo de Jerusalém, que você pode ver a maquete, e aí ele é preso para ser transferido, né, para a cidade de Cesareia Marítima, onde ele fica do ano 57 até o ano 59. E aí nós vamos ver algumas coisas interessantes nesse aspecto que a gente pode observar aí daquilo que nós temos ainda na vida do apóstolo Paulo. Quero mostrar mais algumas coisas interessantes aqui. E aí a gente tem, por exemplo, né, depois que ele sai de Cesareia, nós temos aí a famosa viagem a Roma, né, que ele sai no segundo semestre do ano 59, ele vai chegar em Creta, aí em outubro, né, a gente sabe que quando acontece o naufrágio de Creta, está acontecendo o Yom Kippur, que é o dia do jejum. Paulo menciona, Lucas menciona isso em Atos, né? E isso é dia 5 de outubro
do ano 59. E aí, então, depois ele vai, né, passar o inverno em Malta, como a gente sabe, né, até quando a cobra morde a mão de Paulo lá, e vai chegar no começo do ano aí, no início da primavera do ano 60 em Roma, onde ele vai ficar em prisão domiciliar, né? E aí, famosa cidade de Roma, e aqui um resumo, né, do que a gente tem aí, né, Paulo, primeira viagem do ano 46 a 48, segunda do 49 a 52, terceira entre o final de 52, começo de 53 até 57, 58, a quarta viagem aí de 59, junto com a prisão, né, acontecendo até 62, e depois o martírio em Roma entre os anos 65 e 68, onde ele foi preso novamente. Agora vamos lá ver as cartas de Paulo, que são interessantes e mostram que, possivelmente, né, a carta aos Gálatas, segundo alguns estudiosos, outros acham que talvez tenha sido posterior, elas talvez tenham a ver com o ano 49, né, e foram mandadas logo depois que Paulo termina a primeira viagem missionária. As cartas para os Tessalonicenses acontecem aí entre os anos 50 e 52, quando Paulo está em Corinto, quando ele passa lá 1 ano e meio estacionado naquele contexto. As cartas de Éfeso para as outras igrejas, elas vão acontecer quando ele está na terceira viagem missionária. É de Éfeso que ele escreve, por exemplo, aos Coríntios, né? E muito possivelmente, segundo alguns, ainda que isso seja debatido, é de lá que ele escreve talvez para os filipenses, né? Que ele sabe que ele está preso, e fala-se de uma prisão em Éfeso, talvez mais curta, e finalmente nós temos também a carta nessa primeira parte, né, das suas cartas, a carta que ele escreve em Corinto, na virada do ano 56, 57, até mandar a carta para Roma, né, que vai ser a famosa carta aos romanos. E depois, preso em Roma, ele manda a carta para os Efésios, né, a carta aos Efésios, aos Colossenses, a carta a Filemon, e talvez também a carta dos Filipenses, que ele está mandando quando ele está na prisão domiciliar em Roma, né? Então a gente pode ver, né, todo esse trabalho que envolve as cartas paulinas, e a gente encerra assim esse momento de apresentação, né, dessas cartas para focar ainda mais no nosso conteúdo. O que é tão interessante quando a gente observa e vê tudo isso que observamos na vida do apóstolo Paulo e na expansão do cristianismo primitivo? Que características a gente vai descobrir? Primeira coisa que chama a atenção. Vocês sabem que essa igreja primitiva, ela não tem templo. Não existe templo, por quê? Porque no contexto judaico, essa realidade que nós vemos no contexto judaico só tem o templo de Jerusalém. Então, quando você vê a igreja primitiva se reunindo, muitas vezes eles estão no templo, porque eles são judeus e todos os judeus vão para o templo, e eles nunca imaginaram que eles vão deixar de ser judeus. O Messias de Israel chegou, e eles estão, né, com dificuldade entendendo que essa mensagem também vai incluir agora de uma maneira mais aberta os gentios. E aí, quando eles fazem isso, né, quando eles anunciam essa realidade, né, do contexto gentílico, você está no ambiente romano, onde a fé cristã não é permitida, ela é uma religião proibida. Consequentemente, o cristianismo primitivo só funciona debaixo do judaísmo. Tem algum lugar onde eles vão poder fazer alguma coisa mais ampla, seria na sinagoga. Mas grande parte dos judeus, muitos creem, mas outros não creem, e não estão aí abertos para ouvir a história de que Jesus é o Messias. Então, às vezes, esses primeiros seguidores de Jesus vão para a sinagoga, mas não permanecem lá. Eles acabam se afastando. Então, as reuniões dos primeiros cristãos se dá em ambientes caseiros. Isso é interessante. Por que isso é valioso? É claro que é bom uma igreja ter um templo, até porque muitas igrejas têm gente suficiente que não vai caber na casa de ninguém.
Mas o templo nunca é visto como sendo uma espécie de casa de Deus. A única casa de Deus reconhecida era o Templo de Jerusalém. Nem a sinagoga não é entendida como casa de Deus. A sinagoga é um lugar de reunião. Porque o ensino do Novo Testamento deixa nitidamente claro para a gente que a, o povo de Deus, a comunidade da fé, as pessoas, são aí as chamadas pedras vivas. Eles se tornam casa de Deus porque o Espírito habita na comunidade, nas pessoas. Então, entendendo esse cenário, a gente vê, assim, um cristianismo que não tem o foco nas quatro paredes, não tem um foco voltado para a ideia de que é muito determinante para estar em sintonia com Deus o lugar sagrado, porque são as pessoas e a reunião das pessoas que realmente tem significado e valor. Por isso é interessante ver que esse cristianismo nas casas, né, é o cristianismo da igreja primitiva. Por que isso é tão importante? Porque muitas pessoas, especialmente nos momentos difíceis que a gente tem enfrentado ultimamente, às vezes ficaram meio perdidas, dizendo, puxa, como é que eu posso, né, lidar com essa realidade de que por causa de uma situação A ou B eu não posso me dirigir ao templo? Sempre é muito bom estar junto, reunido com todo mundo num lugar, mas o templo não é um lugar especialmente sagrado. Não é visto dessa maneira e a igreja primitiva se desenvolve e cresce, particularmente nesse ambiente em que nós temos essa realidade da igreja que funciona nas casas, porque a vida e a força do evangelho e da missão da igreja acontece por meio das pessoas. Isso é extremamente valioso e significativo. Outra coisa que chama atenção, a gente vê que esse trabalho do apóstolo Paulo é curioso, porque Paulo não tem muito tempo disponível, né? Você observa bem, a gente viu, né, nesse relance um pouquinho corrido aí, 3 viagens missionárias determinantes para o cristianismo primitivo. Elas acontecem num espaço de 12 anos no total. É interessante que Paulo é preso, ele tem um tempo de prisão ali em Éfeso, que a gente não sabe exatamente qual é. Ele, na viagem, ele é preso em Filipos. Ele vai ter 2 anos de prisão no final da terceira viagem em Cesareia Marítima. Lembra lá da história do Félix, do Festo, do rei Agripa, né, que aparece no final de Atos. Então, Paulo vai estar ali 2 anos na prisão. Depois, quando esse processo contra Paulo, né, que o pessoal quer dar um jeito, os seus opositores, de condená-lo ali, e não consegue porque ele é cidadão romano, ele apela para César, então ele vai para Roma. E aí o pessoal desiste de ir atrás dele para viajar até Roma, né? Então chega lá em Roma, ele não tem mais acusação, então ele fica 2 anos em prisão domiciliar em Roma, do ano 60 a 62. Depois vai ser preso novamente, já na época de uma, vamos dizer, situação mais complicada aí, um período mais adiantado do reinado de Nero, né? E o que é interessante, Paulo gasta grande parte do seu tempo viajando e grande parte do seu tempo na prisão. O que quer dizer isso? Quer dizer que Paulo, no seu grande trabalho de expansão da fé, acabou tendo muito pouco tempo para se relacionar em comunhão com todas as pessoas que foram atingidas pelo seu ministério. Isso é muito interessante porque a gente hoje tem muito uma mentalidade assim de que parece que o que vale é a multidão, né? É a teologia do estádio, né? Quando a gente não tiver um negócio assim bem cheio de gente, assim lotado, parece que a coisa não aconteceu direito. Mas observe que no ministério de Jesus, né, a gente vai ver uma coisa interessante. Jesus focaliza a sua atenção com os 12 discípulos.
E ele dá uma atenção até mais peculiar, né, e definida para três discípulos, que são Pedro, Tiago e João. E Jesus fala para a multidão, Jesus interage com todo tipo de público, mas ele tem um foco. É interessante que, olhando para a agenda de Paulo, Paulo não tem como fazer todas as coisas que estão inseridas em função do seu tempo de viagem, dos contratempos que ele enfrenta e especialmente das suas prisões, né? Isso deve levar a gente a pensar em refletir que o cristianismo primitivo talvez não estava assim, baseado em elementos que a gente acha que são assim determinantes, né? Então, o templo, por exemplo, não tem lugar de primazia porque as coisas acontecem em casa, e a presença pessoal de Paulo entre aqueles que são atingidos e evangelizados, ela também não é tão determinante assim, né? Porque Paulo não tem condições de estar nesses lugares em função de toda a sua trajetória, do seu tempo de prisão, das dificuldades que ele enfrenta, claro, e do grande tempo de viagem que levava a fazer tudo isso, né? A gente vai ver, por exemplo, que Paulo dá uma passada lá em Tessalônica, o texto diz que ele falou 3 sábados, depois ele já desce para Bereia, né? E isso é importante por quê? Porque às vezes a gente imagina que para fazer qualquer coisa, a presença pessoal é a única realidade disponível. No caso do apóstolo Paulo, não foi bem assim. A gente vai ver que Paulo exerce um papel, e é muito interessante, e que é um papel pastoral, né? Ele cuida, né? Ele se preocupa, ele tem até um coração extraordinário, ele diz coisas, olha, se fosse possível, eu queria ser apartado da própria fé, eu queria, né, em favor dos meus irmãos de sangue, os judeus, né? Ele fala que chora porque tem pessoas prejudicando as igrejas e eles são inimigos da cruz de Cristo, ele fala isso com lágrimas. Então, Paulo tem um grande coração, ele tem um sentimento profundo, ele tem um cuidado pastoral, ele adverte, ele fala de maneira franca, ele mostra uma atitude amorosa, e olha que coisa, e isso em grande parte numa situação de distanciamento. Então é importante porque nós enfrentamos cenários, aliás, é uma realidade da vida contemporânea. Você sabe muito bem que você tem um monte de gente querida em toda a história da sua vida e que nem sempre pode estar, né, próximo e junto de você o tempo todo, mas o amor, a afetividade, o relacionamento não desaparece por causa disso. Desse modo, nós vemos Paulo exercendo esse papel pastoral sem ter condições de uma proximidade mais, assim, vamos dizer, concreta de toda essa gente amada que aparece no Novo Testamento. Eu acho interessante, por exemplo, o fato dele escrever uma carta tão bonita aos romanos, e quando você vai ler Romanos capítulo 15, você tem uma lista de gente para quem ele manda um abraço. Ele manda saudações, ele fala lá, né, de Júnia, de Nereu, menciona, até amplia, fala até de gente que é parente dele, né? E o que é interessante é que são tantos nomes ali apresentados para uma igreja onde ele nunca esteve. Isso é muito curioso. Ele não conhece ainda, né, a igreja de Roma, ele manda a carta antecipadamente e num tempo em que escrever a carta, usar o pergaminho, enviar, era uma coisa custosa, Paulo não deixa de mencionar por nome, mandando saudação a cada um, mesmo que ele não tenha tido contato interpessoal com essas pessoas. Então, o que quer dizer? Quer dizer para a gente que, é claro que a presença pessoal, o caminhar junto é muito bom, importante, mas ele não é determinante. Quando a igreja enfrenta desafios, a igreja, pelo seu poder espiritual e poder do seu conteúdo do conhecimento do evangelho, ela tem como lidar com isso. E aí a gente vê que o trabalho
pastoral de Paulo, de cuidado, de atenção, é um trabalho que continua com força, mesmo ele estando à distância. A outra coisa que chama atenção, e aí é muito curioso, né? Porque Paulo tem um trabalho que é muito mais do que um trabalho pastoral. Né? É um trabalho, digamos assim, de discipulado e de ensino. Não sei se a gente parou para pensar bem nisso, né? Que essas viagens, né? Por exemplo, você pega a primeira viagem, ela no total demora 2 anos. Mas ó, o pessoal sai lá de Antioquia, vai pegar o barco, o navio vai descer em Chipre, lá vai se converter o procônsul Sérgio Paulo. A gente tem Epáfros, Salamina, depois ele vai, né, desce lá em Atália, vai passar por Perge da Pampilha, vai visitar Listra, Icônio e Derbe, e depois volta. Em 2 anos acontece tudo. E as viagens, esse negócio de Paulo andando a cavalo é só nos quadros europeus. Paulo não tem cavalo para ficar andando. O negócio de cavalo é coisa de gente que tem muito dinheiro, que tem riqueza, é gente, soldado romano que anda a cavalo, né? Então, Paulo faz a maior parte do seu trajeto, na verdade, a pé, talvez, de vez em quando, no lombo de um burrinho, alguma coisa assim, e de barco, né? E, então, imagina, 2 anos ele fez tudo, acabou. A outra viagem, a segunda, que vai atravessar toda a região da Anatólia, hoje território da Turquia, né? E vai chegar no norte da Grécia, puxa vida, ele vai gastar aí uns 3 anos de viagem, mas ele vai passar lá por Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, vai ficar 1 ano e meio em Corinto, né? E depois ele retorna, passando por Éfeso, para chegar a Jerusalém, quer dizer, é muito pouco tempo para tudo que ele fez. E na terceira viagem, que você tem um período maior, aí provavelmente alguma coisa na casa dos 4 anos e meio, 3 anos ele fica em Éfeso. Então você vê que Paulo trabalha estrategicamente. Os lugares que ele fica não é uma escolha sem razão. É um lugar, todo mundo tem que entender isso, é um lugar que é fundamental para o crescimento, o anúncio e a propagação do evangelho, que é a missão da igreja. E o interessante é que o trabalho dele de ensino e de discipulado se dá, olha só, à distância, com um grande distanciamento social, porque ele não tem tempo de ficar naquela cidade. Ele não pode, ele chega ali, prega, as pessoas se convertem, ele encaminha e depois ele vai enviar. Por isso que nós temos, esse é o contexto das cartas de Paulo, né? As cartas são exatamente o arquivo necessário para o ensinamento que leva cada uma dessas igrejas a entender como é que é a nossa caminhada na fé, como é que a gente corrige ensinamentos equivocados. As cartas estão sempre dizendo, pessoal, não é por aqui, isso aqui está errado, aqui não funciona. E corrige também comportamentos. Elas têm um perfil doutrinário, teológico e ético, né? Então, Paulo vai fazer isso, e é curioso porque é muito difícil e complicado fazer tudo o que Paulo fez. Por quê? Porque, primeiro, a gente não tem uma vasta população alfabetizada nesse mundo antigo. Lembre-se que o Império Romano, 60% da população escrava. Muita gente que se converte, que faz parte das igrejas, a gente sabe que é um pessoal de contexto de escravidão e até gente, né, com mínimo de educação. Né? E Paulo vem de um contexto judaico, onde isso é muito melhor, o índice de alfabetização entre os judeus é muito mais elevado, por causa do negócio da lei, da palavra de Deus, de ter que ler, de aprender, né? E os judeus, então, era uma comunidade diferenciada em muitos aspectos, por causa da revelação bíblica. E aí, quando a gente está nesse cenário, então você tem um trabalho complexo, né? Você vai ter, algumas cartas usavam amanuense, né? Por isso você vê lá Paulo, né, e Tércio, né? Você vê as cartas de Pedro, uma delas tem um sinal de que foi
muito seguramente usado um secretário especial, que era esse amanuense que fazia a cópia, né? Você tinha que usar um pergaminho, né? Esse material era caro, isso era enviado, né? Às vezes por um emissário que ia levar, ou podia até mesmo, digamos assim, usar alguma espécie de sistema de correio romano, né? Mas então essas cartas são enviadas e elas são recebidas, são lidas e estudadas. E olha só que coisa interessante. A gente sabe, por exemplo, uma coisa curiosa, né? Quando você pega um manuscrito da carta de Paulo aos Efésios, você vai ver que em alguns manuscritos, né, quando está escrito a frase, né, aos santos que estão em Éfeso, esse em Éfeso não aparece no manuscrito. Por quê? Porque é uma evidência de que essa realidade do local, ela foi excluída porque o pessoal fez uma espécie de cópia para ser mandado para várias igrejas, uma espécie de carta circular que ia para todo mundo. Então a carta aos Efésios não ficou só com os Efésios, por causa da importância do valor dos seus ensinamentos. Aí a gente começa a entender isso que é impressionante, que a distância, com arquivos que demoravam muito tempo para chegar, que tinham um custo elevado, que eram entregues à liderança da igreja, que lidos e estudados fizeram o trabalho de ensino, de discipulado e de encaminhamento teológico daquilo que fundamentou o cristianismo inicial, a trajetória da igreja primitiva. Então, por que que isso é tão importante? Porque nós precisamos ver que os novos cenários impõem para nós novos desafios. E esses novos desafios precisam ser devidamente compreendidos, né? Uma vez que você tem esse Império Romano, que coisa boa, que tem uma língua geral que todo mundo consegue entender, que é o grego, nós vemos aí o apóstolo Paulo, né, sendo judeu, mas cidadão romano e de cultura grega muito bem estudada, sendo capaz, além das outras cartas também, de escrever esses textos que são enviados para as diversas comunidades cristãs. E o surpreendente é que isso vai garantir o discipulado, né, o encaminhamento, o aprendizado, o delineamento teológico da igreja primitiva, que funcionou tudo à distância, e especialmente, isso aqui é curioso, em momentos em que Paulo está na prisão, né? Aliás, quando ele está preso em Cesareia Marítima, do ano 57 a 59, a gente sabe que Lucas estava com ele na embarcação, né? Você sabe, lá em Atos 16, 9, Lucas entra na viagem, está escrito nós, né, e acompanha Paulo, e ele vai chegar com Paulo até Jerusalém, quando Paulo é preso. É muito possível que, enquanto Paulo está preso em Cesareia, Lucas faz as suas pesquisas para poder escrever o Evangelho e também o livro de Atos. Aí se torna o maior autor em extensão de texto do Novo Testamento. Então vejam que são essas condições adversas, particularmente no momento que Paulo está preso, quando, por exemplo, ele manda as cartas da prisão, quando ele está em Roma, né? Pelo menos 3 delas, e talvez até as 4, e também quando ele está em Cesareia, ali é um momento em que, muito possivelmente, uma das suas cartas também é escrita. Aí nós vemos, então, esse cenário de que o trabalho pastoral, o trabalho de discipulado, o trabalho de ensino teológico acontece à distância, e é nesse contexto que há o crescimento da igreja primitiva e onde acontece a missão. E para a gente encerrar a nossa reflexão, é interessante ver que uma das coisas fundamentais que nós vamos encontrar na igreja primitiva e no contexto do Novo Testamento é o que a gente vai chamar de flexibilidade metodológica na maneira de agir. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Evangelho deixa muito claro que o seu conteúdo, a sua verdade, a revelação de Deus, a palavra de Deus, isso é inegociável.
Deus disse que é assim, foi revelado assim, a verdade ninguém muda, o que é certo, o que é errado é errado. No entanto, isso é muito nítido nas coisas essenciais e fundamentais. Mas há outros elementos que não são essenciais e fundamentais, que são secundários. E nesse sentido, o Evangelho, ele quebra essas referências, ele rompe com elas. Então, por exemplo, que horas eu vou fazer o culto, qual é o tipo de roupa que é a melhor, qual é o lugar exato onde a gente vai fazer, ah, que tipo de música é a melhor, essas coisas são, digamos, negociáveis, porque elas são secundárias. Jesus mesmo é interessante, porque do ponto de vista da análise do trabalho de Jesus, Jesus fazia as coisas de maneira diferente dos outros rabinos. Você vê que coisa interessante? Um rabino que fosse um rabino respeitável, ele só dava aula, né, só ensinava na sinagoga, ou talvez lá, se fosse possível, no templo em Jerusalém. Não fazia assim, negócio de ensinar. Não, ensinar tem que ser no lugar certo, desse jeito assim, e acabou. Né? O rabino era conhecido, né, pela qualidade dos seus discípulos. O rabino que tinha valor assim, ver quem é que estava seguindo o indivíduo. E aí ele tinha, digamos assim, um pedigree, né, de educação superior. Quando você chega e vê Jesus, primeiro Jesus é seguido por pescadores da beira do mar da Galileia, e já é uma coisa que ninguém vai levar muito a sério, né? Depois, Jesus, curiosamente, tem coisas que nenhum rabino ia aceitar. Tem seguidoras, né? As mulheres estão seguindo a Jesus e até ajudando a pagar as despesas de Jesus, conforme se lê no começo de Lucas, capítulo 8, no começo do capítulo 8 de Lucas, verso 1, verso 2, né? Você tem mulheres que, num contexto onde um rabino que é rabino não chega nem perto de uma delas. Né? E o curioso também é interessante que Jesus ensina no barco, ele ensina andando pelo caminho, né? Ele ensina na sinagoga, ele ensina no templo, não tem tempo ruim com ele ensina em qualquer lugar. E isso é tudo coisa que o pessoal diz, espera, mas não é o jeito certo de ser. E Jesus faz isso. O Paulo, a mesma coisa. Quando o Paulo vai anunciar o evangelho, o que ele faz? Ele não sabe, não, olha, quem está preparado para ouvir a notícia de que o Messias chegou? São os judeus. Então a gente faz o quê? A gente vai no templo. Vamos pregar o evangelho no templo ou na sinagoga. Vamos anunciar lá, né, porque o pessoal está preparado. Mas, de repente, né, depois que ele sai do contexto de Jerusalém, quando ele começa a viajar, ele sempre vai na sinagoga. Ou então ele vai no lugar de oração, como acontece em Filipos, porque não tem sinagoga na cidade, mas pelo menos tem um grupo que vai orar junto às águas, porque eles fazem purificação, né, lavam as mãos antes de orar, de acordo com as especificações que vêm do Levítico. E o que Paulo faz? Paulo começa lá, mas não ouviu na sinagoga, vamos para outro lugar. E Paulo, então, vai pregar na casa das pessoas. Paulo chega lá em Éfeso, veja, Éfeso é a cidade, assim, ouro, né? Maior parte do ministério. 3 anos lá. Paulo vai fazer tudo na escola de Tirano, porque na sinagoga não deu certo. E essa flexibilidade, essa capacidade de, eu vou pregar para os atenienses, que são atenienses, esses gregos, eu vou citar os poetas deles, eu vou falar sobre a teologia da criação, eu vou falar, não vou citar versículo bíblico do Antigo Testamento para o ateniense, ele nem sabe o que é isso. Paulo tem uma flexibilidade que ele sabe interagir com esse grupo. Jesus também, Jesus falava com criança, ele falava com um servo de centurião, falava com o centurião romano, com um servo, ele falava com a mulher samaritana, ele conversava com os fariseus, ele foi jantar lá, comer na casa do Simão, que era fariseu, ele tinha essa condição, como o apóstolo Paulo, que em Atenas é de um jeito, mas quando está com Bereano, quando está na sinagoga com os judeus, ele abre a Bíblia, cita os profetas e a gente entende como essa contextualização foi vital no cristianismo primitivo.
Então, o nosso desejo é que Deus abençoe o nosso coração, abençoe muito a PIB de Realengo, nesse ano especial de aniversário, que ajude a compreender, né, essa realidade da igreja primitiva, como é que ela caminhou vitoriosamente, servindo a Deus e trabalhando de uma maneira especial com sucesso. E depois nós vamos continuar daqui a pouquinho falando sobre o futuro, como será a igreja do futuro, já que a gente entendeu como é que ela cresceu no tempo da igreja primitiva. Que Deus nos abençoe e até daqui a pouco.